Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Chega mais, aumenta o som, que está começando mais uma edição inédita do Bem Viver, um programa produzido pelo Brasil de Fato. Na próxima uma hora vamos prosear à vontade, botar na mesa assuntos importantes que estão acontecendo no país e no mundo, debater com profundidade agroecologia, meio ambiente, saúde, cultura. São algumas pautas importantes que sempre rodam aqui no Bem Viver, mas tem outros assuntos que não podem ficar muito afastados, como política, economia. Tudo isso a gente faz uma boa salada de fruta e debate nessa próxima uma hora. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido então para o programa que está começando agora. Bora saber os destaques da edição de hoje. Solidariedade e acolhimento. A escritora fala sobre como apoiar emocionalmente as crianças diante de tragédias. Famílias cadastradas para receber auxílio reconstrução já podem confirmar o cadastro no site do governo federal. O Senado volta a debater a PEC que pode autorizar a privatização de praias. É isso e muito mais, se liga que o programa tá só no início. E a gente começa o programa de hoje diretamente do Rio Grande do Sul. As famílias gaúchas que fizeram cadastro do Auxílio Reconstrução já podem confirmar as informações cadastradas lá no site do governo. Foi criado especificamente um site para todo mundo entender como está funcionando esse auxílio. Acho que a melhor maneira de poder confirmar as informações é o seguinte: vai no site gov.br, que é o site geral do governo para qualquer informação pessoal, e lá você vai encontrar no menu da direita como ter acesso ao auxílio. Tem uma opção específica que diz isso, receber o auxílio reconstrução. Você clica ali e vai fazendo seu cadastro que vai conseguir confirmar as informações. Lembrando que todo esse processo foi feito pela prefeitura a partir de um chamado das famílias. O governo Lula criou esse auxílio no valor de R$ 5.100, pago em apenas uma parcela, justamente para apoiar as famílias atingidas pela enchente que afetou 369 municípios. Todos eles estão contemplados com essa ação do governo. Os beneficiários vão poder usar então os recursos para comprar móveis, eletrodomésticos e outros itens perdidos nas enchentes. O valor vai ser pago por família cadastrada. Ainda falando sobre a situação do Rio Grande do Sul, o nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, voltou a ficar abaixo dos 4 metros. Isso segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando que no ápice da cheia, as águas passaram de 5,5 metros. A base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, recebeu o primeiro voo comercial. Isso aconteceu ontem, segunda-feira. A pista foi adaptada para receber os voos que estão sendo remanejados do aeroporto Salgado Filho, que segue interditado por causa das fortes chuvas e sem data para voltar a ser aberto. E a gente segue falando sobre o Rio Grande do Sul, porque essa tragédia com centenas de mortes, milhares de desabrigados e põe uma série de sofrimentos aos atingidos. São perdas irreparáveis, deslocamentos dolorosos e um trauma difícil de descrever. Um desafio que surge é como tratar desse assunto com as crianças. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com a escritora e psicóloga Sabrina Fur. O papo foi sobre como falar a respeito de temas difíceis com as crianças. Vamos conferir agora esse papo. A psicóloga Sabrina Fur é autora do livro infantil E a Chuva, que trata do drama das enchentes para o público infantil. Hoje a gente vai conversar com ela sobre a obra e sobre como lidar com os impactos que esse tipo de tragédia pode causar nas crianças. Sabrina, falei tudo direitinho, né? O sobrenome, o título da obra, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos nessa, então, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão delicado, porque a quantidade de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul impactadas por essa tragédia é gigantesca, e apesar das nossas crianças e adolescentes serem muito resilientes no Brasil, a gente precisa falar disso, isso não diminui a nossa necessidade de proteção, e a gente tem estatuto para isso, inclusive. Então, vamos lá. Fala um pouquinho sobre o livro, o que é que ele traz, né? Aquela linguagem tão simples e que, nossa, todas as vezes que eu dei uma olhada na obra, eu me emocionei muito. Então, queria que você trouxesse um pouco da história dessa obra, por que você resolveu escrevê-la? Certo. O livro surgiu num grande acaso, assim, né? Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com crianças diretamente,
e tenho o hábito de criar materiais para os meus pacientes como uma forma de acessar as crianças, né? A gente sabe que muitas vezes, para lidar com temas difíceis, eles precisam ter algum elemento lúdico, alguma ferramenta, algo que ajudem eles a colocar em palavras coisas que são difíceis, né? Então, eu estava muito impactada, assim como, né, todo mundo aqui da região e todos os colegas da psicologia, com as crianças que estavam em situação de abrigamento, pensando muito, assim, de como será que essas crianças estão dando conta de entender tudo o que está acontecendo, né? E como os pais, né, que também estão muito impactados, estão dando conta de explicar para essas crianças, acolher elas, né? Será que eles estão tendo esse olhar de falar com palavras simples, o que houve, escutar o que elas, né, o que elas temem, o que elas têm vontade de expressar? Ou será que está aquela questão, assim, de pais conversando entre si, crianças ouvindo conversas de adultos, e ninguém sentando e olhando para essa criança de forma específica? Que não é, né, não é algo que a gente faz propositalmente, às vezes é muito porque a gente não sabe como fazer diferente, né? Então, me coloquei muito no lugar dessas famílias, né, e dessas crianças, e aí tive a ideia de fazer esse material. Eu jamais imaginei que ele teria essa repercussão, né? Eu fiz ele, na verdade, e compartilhei num grupo que a gente tinha de colegas psicólogas que estavam indo nos abrigos. E disse, olha, pessoal, eu vou tentar imprimir algumas cópias e levar junto no abrigo, porque como eu incluí umas partes de pintar, eu achei que ia ser interessante para as crianças poderem, né, ter esse material à mão. E aí, em poucas horas, o livro tomou a proporção que tomou e muita gente veio ajudar, né? Então, eu tenho recebido auxílio, assim, de gráficas e voluntários do Brasil inteiro, montando kits, né? Incluindo o livro junto, e esses livros têm chegado nos abrigos e tem sido muito bonita, assim, a repercussão e o alcance dele também. Se criou uma corrente do bem, assim, e eu fiquei muito, muito emocionada com isso. Nossa, eu estou emocionada só de ouvir a história aqui. Enfim, o livro é muito emocionante mesmo. A linguagem simples toca muito a gente. Nesse momento de terror, a gente está vivendo um momento aterrorizante. Verdade. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas elencadas que a gente tinha combinado, mas eu queria só te fazer uma perguntinha. Claro. Tu tem visto assim? Olha, já estou falando com sotaque, gente. Olha aqui. Você tem visto reações de crianças assim? Conta pra gente, o que você tem visto de reação dos pequenos e das pequenas? Sim, as crianças gostam muito dessa atenção que elas recebem, né? Então, ainda mais quando o livro vem junto com um material de pintar, né? Com massinha de modelar, então eles ficam muito felizes, né? Mas eu já recebi muitos relatos também muito comoventes de crianças conseguindo expressar sua emoção, né? Conseguindo dizer sobre se sentirem confusas, sobre não saberem quando vão poder voltar para casa, sobre estarem sentindo frio, medo, né? Então, veio com muitas, né? Vem com uma carga, né, subjetiva muito grande. E o livro também me chamou a atenção por uma população que eu não tinha escrito ele especificamente, mas para as crianças que não foram abaladas diretamente, que não estão em abrigos, mas que tiveram sua rotina impactada de alguma forma, né? Então, uma mãe de uma menininha me relatou que a filha dela estava muito confusa porque eles estavam sem água em casa, mas tinha muita água na rua, né? Então, algumas coisas assim que o livro auxiliou a fazer essa ponte entre os pais se darem conta também de que os filhos estavam precisando de uma informação, mesmo que eles não estavam desabrigados, né? Então, acho que foi muito legal dessa forma. Nossa, muito, muito legal mesmo. E para esses pais com os quais a gente está conversando hoje, mães, pais, responsáveis, avós, enfim, professores, professoras, e não só no Rio Grande do Sul, porque a gente tem visto nas redes sociais crianças do Brasil inteiro consternadas com essa tragédia, preocupadas, né? Como é que a gente conversa com essas crianças? O que é que dá para a gente fazer? Tem elementos, né? Tem instrumentos como o teu livro, por exemplo, mas no dia a dia acredito que há estratégias também, né? Sim, exatamente. Eu até liberei um material no meu Instagram junto com o livro, que é mais ou menos um guia, assim, de como conversar com as crianças em relação a tudo que tem acontecido, né? Eu acho que a mensagem principal para as crianças que foram impactadas diretamente pelas enchentes é essa necessidade de amparo, né? A gente sabe que a nível de prevenção de trauma,
né? A gente precisa que as crianças se sintam amparadas, que elas sintam que tem alguém ali olhando por elas, porque as crianças são muito vulneráveis, né? Elas precisam de um adulto responsável que consiga lhes dar essa segurança. Então, o livro tem um pouco dessa mensagem, principalmente no final dele, uma mensagem de esperança, mas uma mensagem muito de que você não está sozinho, né? Então, se você é responsável por uma criança que está se sentindo desamparada, né, é muito importante fortificar isso com ela. Né? Talvez seja uma criança que precise que você passe um pouco mais de tempo com ela, converse um pouco mais, tenha um pouco mais de contato físico, né? Que possa brincar um pouco mais junto, tá? São crianças que podem se tornar um pouquinho mais irritadiças agora por um momento, então a gente poder também ter uma tolerância um pouco maior com esse momento, né? Claro que a gente não vai deixar de seguir as regras da casa, de colocar os limites, mas também entender que um pouco disso é esse fator estressor agora que a gente tem, né? E sempre deixar muito aberto, né? A gente não deve forçar as crianças a exporem o que elas estão pensando, nem sentindo, mas a gente deve convidar elas e nos colocar à disposição. Olha, talvez tu não queira falar agora, mas se em algum momento tu quiser falar, eu tô aqui por ti. Porque isso tem um fator protetivo muito grande a nível de saúde mental. Então, acho que esse olhar é bem importante, né? Outra coisa que eu me lembrei agora, que tem surtido um efeito legal, é que as crianças que não foram diretamente impactadas pelas chuvas, ao lerem o livro, têm se solidarizado muito com as outras crianças, né? Então, eu recebi muitos vídeos de crianças doando brinquedos, doando material escolar, assim. Então, eu acho que o livro também pode ajudar nessa corrente do bem com as crianças, para que elas possam ter também um papel de generosidade dentro dessa corrente, né, que tem se formado para ajudar o Rio Grande do Sul. E quem convive com crianças tem notado os ganchos que uma tragédia como essa traz para a gente discutir acolhimento, sentimentos, solidariedade, mudanças climáticas, que é tão importante discutir com os pequenos e as pequenas. Então, a gente está falando sobre saúde mental no âmbito do Rio Grande do Sul pela segunda vez aqui no Brasil, de fato, Sabrina, e essa questão do acolhimento, essa questão do, olha, às vezes você não precisa falar nada, mas tanto o adulto quanto a criança saberem que existe alguém ali, um ombro, uma escuta, mesmo que nada seja falado, é importantíssimo. Por fim, eu queria fazer uma reflexão com você, Sabrina, porque a gente vai ter um desafio agora pela frente na área da saúde, nesse país que é gigantesco, reconstruir a assistência em saúde, principalmente a pública, de todo um estado, e um estado importantíssimo emocionalmente, culturalmente, economicamente para o nosso país. O nosso sistema único de saúde tem condições de lidar com essa demanda ou a gente vai ter que se esforçar mais do que... Acabamos de vir da pandemia, né? Tivemos aí uma experiência. Como é que a gente está para lidar com isso? Eu acho que a gente estava começando a sair de um sufoco, mas nem tanto, né? E a gente sabe que agora a gente está olhando para uma crise aguda, né? Mas essa crise vai ser crônica, assim, a gente tem trabalho para anos aqui para frente, né? E as crianças, querendo ou não, elas são a nossa esperança no futuro, né? Então, o olhar para elas é sempre um olhar a nível de prevenção e de construção de um mundo melhor, né? Na minha opinião. Então, eu acredito que a gente vai precisar olhar para o SUS, né? Principalmente a nível de CAPS, CAPS-I, né? Para que a gente possa reforçar essa rede. É uma rede que na nossa região já estava bastante fragilizada, né? Com poucos profissionais atuando, né, com filas de espera, com seleção de nível de gravidade de caso, assim. Então, agora, onde se todo mundo está mal, né, a gente não vai mais poder ficar, né, dizendo, olha, né, não tem gravidade de chega, a gente vai precisar dar um jeito de acolher isso tudo. E é um desafio gigante, né? Vai ser algo que a gente vai ter que pensar muito a nível de políticas públicas, a nível de, né, desse apoio do governo mesmo, para que a gente possa dar conta e não negligenciar essa demanda que é muito importante, né? Pode ter um impacto muito grande no futuro do nosso estado e do nosso país também, né? Olha, a conexão do povo brasileiro com o Sistema Único de Saúde a partir da pandemia foi reforçada de uma maneira que eu acho que a gente só viu acontecer lá no comecinho do SUS, ali na década de 90, quando todo mundo ainda estava muito
muito imbuído daquele espírito da Constituinte. Então, o Brasil falava sobre democracia, o povo exigia direitos sociais. E a gente viu essa repetição desse sentimento por um sistema público de saúde na pandemia e, francamente, espero que a gente consiga ver esse apoio novamente do governo, das instituições privadas, dos movimentos populares, da sociedade civil ao nosso Sistema Único de Saúde, que tem um desafio. Gente, só é físico-geográfico no Rio Grande do Sul. Esse desafio é do país inteiro. E ele vai começar de verdade a partir de agora. A reconstrução vai ser muito difícil para a gente. A gente precisa dar a mão uns aos outros, umas às outras e ao nosso sistema de saúde. Sabrina, obrigada, viu? Valeu por estar aqui conosco para ter essa conversa. E parabéns pelo livro, obrigada pelo trabalho. Você está ajudando muita gente. Valeu. Muito obrigada. Fico muito emocionada e muito feliz. Obrigada, viu? É isso, a gente conversou com a psicóloga Sabrina Furr, que é autora do livro infantil E a Chuva, que ajuda os nossos pequenos e as nossas pequenas a entenderem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente agradece você que ficou conosco, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Valeu demais pela companhia. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E o Central do Brasil, o programa parceiro aqui do Brasil de Fato com a TVT, também abordou esse tema sobre o acolhimento às crianças vítimas de tragédias. No caso, ouviu o especialista Reinaldo Nascimento. Ele é cofundador da Pedagogia da Emergência no Brasil e falou sobre quais são os principais sinais dados pelas crianças que estão precisando de ajuda nesse momento de crise. Vamos conferir um trecho da fala de Reinaldo Nascimento. As minhas habilidades, aquilo que eu acreditava ser forte, ser poderoso, assim, não é mais suficiente. Então eu sucumbo, eu não sei como fazer. E esse não saber o que fazer é o que muitas vezes nos paralisa. Então normalmente o que acontece, Assim, as pupilas se dilatam nesse primeiro momento, o coração acelera, as pernas ficam bambas, assim, eu começo a tremer muito. São reações bem normais, que deveriam passar, Assim, bem rápido, no máximo 2 dias. Se isso não passa, a gente começa então a perceber aquilo que nós chamamos de reações pós-traumáticas. Então, assim, a criança não consegue dormir e quando relaxa um pouquinho, quando dorme um pouquinho, tem pesadelos. Ela não tem fome, ela tem dor de cabeça, ela não consegue pensar direito, ela não consegue sentir direito, ela não sabe realmente como agir. Ela se sente muito triste, muito sozinha, uma sensação de abandono, assim, quem vai ficar comigo, quem vai cuidar de mim? Começa a ter aquilo que a gente chama de flashbacks. Não é que ela lembra do que aconteceu, ela sente novamente o que aconteceu. Então, por exemplo, algumas crianças não querem ir ao banheiro. E a gente fica pensando, por que você não quer ir ao banheiro? Porque ela não quer dar descarga. Porque o barulho da descarga pode trazer esse flashback da lembrança de uma chuva muito forte, da lembrança de ter que passar por tudo isso de novo. Então, essas reações são muito normais. E se a gente entende isso, se os pais entendem isso, então assim, a criança fez xixi no colchão. O pai fica chateado porque talvez só tenha aquele colchão, mas para ela significa, eu ainda não estou lidando com isso. O pai pode acolher, pode abraçar, os pais podem acolher, podem abraçar, ou podem gritar com ela, e provavelmente ela vai fazer mais xixi. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os professores e com os pais, para que todos entendam essas reações, que ela não consegue estudar mesmo, porque na cabeça dela ela está pensando onde ela vai dormir à noite. Como é que os pais estão? Porque os pais também estão tristes, os pais também estão cansados. E muitas crianças não querem sobrecarregar seus pais com os problemas delas, porque ela acha que os problemas dela não são importantes. Então a gente precisa olhar isso com bastante carinho. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora bora lembrar um recadinho super importante. Sabia que dá para transmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio, na sua iniciativa comunitária, regional, educativa, enfim, seja como for, o nosso programa tá aberto, tá disponível para você colocar aí na sua grade. São mais de 378 emissoras que fazem essa missão de colocar o bem viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do país, e tudo de graça, gente. Se você tem interesse e disponibilidade, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho para você entrar junto com a gente nessa.
Agora o nosso assunto é meio ambiente. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania voltou a debater no Senado a PEC de número 3 de 2022, que pode autorizar a privatização das praias. A gente vê se tem cabimento uma coisa dessas. O tema foi discutido em audiência pública ontem, com coordenação do senador Flávio Bolsonaro. Ele é relator da PEC. Ele tem sido favorável à ideia de privatizar as áreas de praias que são territórios da União, alegando a tese de geração de emprego. Os terrenos da Marinha são as áreas situadas na costa marítima que contornam as ilhas, as margens dos rios e das lagoas, em faixa de 33 metros medidos a partir da posição do pré-mar, a maré cheia, medido em 1831. A repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Brasil, conversou com a diretora de Departamentos de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Ana Paula Prates, para entender o que está em jogo com essa PEC no Senado. Vamos conferir a reportagem. O Senado discute nesta segunda-feira uma proposta de emenda à Constituição que acaba com os chamados terrenos de marinha. Na prática, a PEC abre caminho para a privatização de praias. O que isso significa? Quais os riscos para o meio ambiente? Há, de fato, a possibilidade de especulação imobiliária? Bem, eu sou a Priscila Mazenotti e converso agora sobre esse assunto com a Ana Paula Prates. Ela é diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Primeiro, eu queria que você me explicasse o que está em jogo nesse momento. Então, na realidade é o seguinte, é uma PEC, né, que vale a pena dizer que não é um PL, não é um projeto de lei, é um projeto de emenda à Constituição que acaba com a figura dos terrenos de marinha, tá? E os terrenos de marinha não são terrenos da Marinha, que também é importante entender, são terrenos da União. São todos os terrenos que têm uma influência da maré, tem uma linha de corte lá de 1831, se eu não me engano, eu nunca lembro direito o ano, é 1831, que fala que acima de 33 metros, acima dessa última maré de referência de 1831, 33 metros para cima, são considerados terrenos de marinha, tá? Então isso abrange a maioria do nosso litoral, claro, né? Manguezais, dunas, até falésias, restingas e na entrada dos rios também, onde você tem toda essa influência da maré. Então você considera aí, por exemplo, lá na Amazônia, que a gente tem uma maré muito forte, você vai muitos quilômetros para dentro também, naquelas várzeas dos rios, também são terrenos de marinha, tá? E o que diz a nossa Constituição? Que esses terrenos de marinha foram, na época, lá atrás, designados para a defesa do território nacional. Mas era uma defesa na questão de defesa de soberania, né? E hoje em dia eles são os terrenos que a gente realmente tem que usar para a defesa da gente, para a questão das mudanças do clima. Então, terminar com essa figura, acabar com essa figura, é um retrocesso enorme. E é isso que a PEC traz. Ela termina com essa figura dos terrenos de marinha, que são terrenos da União, e passa gratuitamente para estados e municípios, para poder, inclusive, privatizar essas áreas, né? Pois é, abre caminho aí para a privatização das praias, num risco não só para a questão ali do litoral, como do meio ambiente como um todo, né? Exato. Não é que abre caminho... Então, é bom deixar claro isso. A PEC em si, com essa coisa de terminar a figura dos terrenos de marinha, ela não vai automaticamente privatizar praias, tá? Mas a questão é o acesso às praias, aí sim que podem ser privatizados, porque na hora que esses terrenos todos que ficam adjusantes das praias forem privatizados, você começa a ter uma privatização do acesso às praias, que são bens comuns da sociedade brasileira, e aí já por uma outra lei, que é a lei que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, tá? E isso é importante deixar claro, a PEC em si não traz essa privatização automática de praias. Existem sim algumas praias que depois desses anos todos
com os acrescidos, né, que aconteceram de engorda de praias, aterros, etc., você teria alguns pedaços ali que entrariam como terrenos de marinha, mas não todas. Não é uma coisa automática, entende? Então, assim, para além dessa história da democratização, né, porque a praia é um terreno de livre acesso de todas as pessoas que estão lá, que você pode ter na prática a construção de um condomínio que vai fechar aquilo ali e só quem mora naquele condomínio tem acesso. Exatamente. Tem também o risco ao meio ambiente em si, mangues, manguezais, falésias, tudo isso que você falou. Isso daí que eu acho que é o mais importante para a gente ressaltar, porque a gente está vendo aí, né? A mudança climática chegou, se instalou e é uma emergência que a gente está vivendo. E a gente está vendo isso, né? Em várias situações, principalmente agora com todo esse caso do Rio Grande do Sul. E essas áreas são exatamente a salvaguarda que as populações poderiam estar tendo para a gente se resguardar e adaptar a questão contra as mudanças do clima. E vários países, inclusive, estão fazendo ao contrário. Vários países já tinham privatizado essas áreas e estão agora recomprando exatamente por causa da mudança do clima. E a gente fazer isso agora, nesse momento, é ir totalmente contra a história, né, de novo. Então é uma coisa de voltar atrás aí significativamente em questões ambientais muito séria, tá? Pois é, e essa audiência pública hoje à tarde no Senado, ela acende a luz vermelha? Exatamente, porque a PEC já passou pela Câmara, foi em 2022, ela passou lá na Câmara, numa noite foi votada, assim, junto inclusive com o PL, que traz também a questão dos cassinos, isso é importante lembrar, e também tramita junto um outro PL, que é o 4444, são 4 quatros, e aí esse PL, sim, diz que as praias poderiam ser privatizadas, porque o PL transforma as praias como uma zona de interesse turística e que os municípios poderiam privatizar até 10% dessas áreas. Então, tudo isso está andando junto, é um pacote. Então, a PEC já passou na Câmara, está no Senado para ser votada, e aí foi chamada semana passada, bem rapidinho, assim, em cima da hora, essa audiência pública que vai acontecer hoje à tarde no Senado. Obrigada, Ana Paula, por você me atender. Muito obrigada pela sua entrevista. De nada, minha querida. Essa foi a Ana Paula Prates, diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que conversou com a gente sobre a proposta de emenda à Constituição, que acaba com os terrenos de marinha e, na prática, abre caminho para a privatização de praias. Em Pernambuco, a construção de um muro na praia de Maracaípe foi alvo de uma audiência pública. Isso porque a construção é irregular, afetando o fluxo de banhistas, comerciantes e impactando negativamente a vida marinha. A Assembleia Legislativa reuniu as principais partes envolvidas nesse tema na semana passada para encontrar uma solução. Vamos conferir? A reportagem é de Lisa Kobayashi, da Rádio Alep. O anúncio da decisão de derrubar um muro construído irregularmente ao longo de quase 600 metros da praia de Maracaípe, em Ipujuca, na região metropolitana, foi comemorado em audiência pública realizada pela Comissão de Cidadania da Alep. O evento teve a participação de trabalhadores que atuam historicamente no local, como barraqueiros, jangadeiros, marisqueiros e pescadores artesanais. De acordo com os relatos, o muro de troncos de coqueiro, construído pela família Fragoso, que é proprietária de uma área do Pontal de Maracaípe, impede o livre trânsito não apenas dos trabalhadores, mas também dos moradores, banhistas e surfistas. A marisqueira Helena Ivalda, que trabalha há décadas no manguezal, denunciou que as pessoas estão sendo vigiadas por câmeras de segurança como forma de intimidação. É assustador para mim, como pescadora, que eu trabalho nessa região desde 11 anos de idade. E hoje eu chegar nesse território, eu não poder mais pescar porque eles têm uma câmera me fazendo medo. Eu
pescadora e moradora daquele território, eu não aceito. Eu não aceito e não admito, porque é dali que eu tiro o sustento dos meus filhos. Já a barraqueira Ana Paula Rocha denunciou as perseguições aos trabalhadores. O marido dela chegou a passar 120 dias usando uma tornozeleira eletrônica e sem poder trabalhar, por causa de uma ação judicial movida pelos Fragoso em retaliação a denúncias feitas por ele. Ela fez um apelo para que a prefeitura ajude os trabalhadores locais. Eu só não entendo por que a prefeitura não escuta a gente. Por que a prefeitura é omissa? Por que a prefeitura sabe de tudo que está acontecendo no Pontal de Maracaípe? A prefeitura sabe que tem aqueles muros, a prefeitura sabe que tem coisa ilegal. Para a representante do Centro Popular de Direitos Humanos, Jennifer Santos, as perseguições configuram assédio judicial. Ela ressaltou que existem inúmeros processos com o mesmo teor e tema, com a finalidade de intimidar e criminalizar lideranças. Já o secretário de Meio Ambiente do município de Ipojuca, Erivelto Lacerda, ressaltou que a prefeitura apenas cumpriu com determinações judiciais. Ele se comprometeu a receber os barraqueiros para ouvir as demandas e buscar soluções. A questão ambiental também foi levantada. A mestranda em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Flávia Ribeiro, ressaltou que as restingas são áreas de preservação permanente e questionou a liberação de licenças para construções nas praias de Ipojuca. Ela enfatizou que há impactos, inclusive, no processo de desova de tartarugas marinhas e na vegetação. Eles retiram a vegetação de restinga, colocam cerca e ainda colocam vegetação exótica, com grama exótica, com cacto exótico, plantas que não são da área marinha. Representantes do IBAMA e da Superintendência do Patrimônio da União confirmaram que a construção do muro apresenta irregularidades. Em relação à extensão da barreira, havia autorização para construir 250 metros de muro, mas foram feitos 576 metros. Também foi constatada uma invasão de área de praia para além do lote regular da propriedade. O diretor-presidente do CPRH, a Agência Estadual de Meio Ambiente, José Anchieta dos Santos, anunciou o cancelamento da autorização que havia sido emitida pelo órgão em 2022. A autorização está cancelada e ele vai ser notificado amanhã para dentro de 10 dias tirar o muro. Ele acrescentou que todas as câmeras vão ser confiscadas e que a ação vai ser feita em conjunto com as polícias civil, militar e federal. Anchieta ressaltou que a medida conta com o apoio da governadora Raquel Lira e da vice-governadora Priscila Krause. Autora do requerimento da audiência pública, a deputada Rosa Amorim, do PT, comemorou a decisão. Muitas das leis são as lutas institucionalizadas. E as conquistas, elas são as lutas gritadas. E para dizer que vocês não estão sozinhos, vão para casa sem medo, para que a gente possa destruir os muros de Maracaípe e construir uma praia para todo mundo. A presidente da Comissão de Cidadania, Dani Portela, do PSOL, esteve presente e também celebrou a conquista do movimento. A reunião completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E quando a gente fala sobre meio ambiente, uma das preocupações é saber os rumos da Petrobras, qual vai ser a prioridade da empresa e como ela vai operar. Afinal de contas, o funcionamento dela é estratégico para o país, mas tem consequências ambientais também. Por isso, nosso repórter Vinícius Konchinski fez um perfil da nova presidenta da Petrobras, a engenheira Magda Chambriard, para saber qual que é o estilo dela e o que a gente pode esperar da nova gestão da empresa. A engenheira Magda Chambriard assumiu a presidência da Petrobras na última sexta-feira, dia 24, e junto com ela cresceram as expectativas de que a estatal possa recomprar refinarias e outros ativos privatizados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde 2019, a Petrobras vendeu 4 refinarias e outros ativos importantes para o transporte de gás natural Brasil afora. Na campanha eleitoral de 2022, o presidente Lula aventou a possibilidade de reverter essas vendas. Para isso, ele indicou para a presidência da Petrobras o ex-senador Jean Paul Prates, do PT. Prates, no entanto, não avançou de forma definitiva para a recompra de nenhum ativo vendido. E isso, segundo fontes ouvidas pelo Brasil de Fato, pode ter sido um dos motivos que levaram à demissão dele no último dia 14. Na gestão do ex-senador petista, a Petrobras abriu conversas com o fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes Unidos sobre a refinaria de Mataripe, a antiga refinaria Landulfo Alves, a RLAN, na Bahia. Até hoje, não se sabe se a Petrobras quer mesmo recomprar o ativo e em quais condições isso seria feito. Privatizada em 2021, a RLAN elevou os preços dos combustíveis e tornou a Bahia um dos estados com a gasolina mais cara do país. Já em 2022, a Petrobras vendeu a refinaria Isaac Sabah, a REMAN, localizada em Manaus, no Amazonas, para o grupo Atem. Durante a gestão Prates, não houve qualquer sinalização da empresa sobre a recompra da REMAN. Na última sexta, o jornal O Globo informou que Chambriard foi incumbida pelo governo Lula de negociar a reestatização do ativo. Mahatma dos Santos, um dos diretores técnicos do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, afirmou que ainda há poucas sinalizações sobre o que Chambriard pretende fazer da Petrobras. Ele reforçou que os petroleiros esperam uma postura mais ativa dela nas reestatizações. O que eu posso dizer sobre esse tema de reestatização é que há uma expectativa dos trabalhadores da Petrobras, das lideranças sindicais, sobretudo que eu sei mais vinculadas à FUP, de que essa nova gestão seja mais ativa nesses processos de negociação ou renegociação de compra ou reestatização de ativos. Mahatma também reforçou a perspectiva de aumento da exploração de petróleo no mar e na terra. Há, inclusive, uma expectativa sobre o início da exploração marinha na área conhecida como Margem Equatorial, que abrange a área da foz do rio Amazonas e, por isso, é criticada por ambientalistas. Chambriard já defendeu a exploração naquele local. O diretor técnico do INEP ainda disse que espera uma intensificação dos investimentos da Petrobras, incluindo em refinarias próprias e no transporte de gás natural. Há também, eu acho, uma certa inclinação dela para atuar nesse tema do gás natural, da ampliação da infraestrutura de escoamento e transporte de gás natural no Brasil, que é uma demanda bem robusta do setor privado, da indústria privada brasileira, mas também fortemente encampado pelo atual governo, do MME, da Casa Civil e do próprio Lula. E também eu acho que outros 2 últimos pontos que há uma expectativa bem grande em torno da gestão dela, essa coisa da recuperação de uma política industrial ativa de conteúdo local. O conteúdo local, mencionado por Mahatma dos Santos, do INEP, se refere às compras de empresas nacionais que a Petrobras realiza. Como maior empresa do país, esse tipo de despesa colabora para o aumento da produção industrial, gerando empregos e renda de forma interna. Engenheira química e civil, Chambriard entrou na Petrobras em 1980 como estagiária e trabalhou na empresa por 22 anos. Depois, foi diretora da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, entre 2012 e 2016. A nova presidenta da estatal é diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde 2018. Ela também foi coordenadora de pesquisas em óleo e gás na FGV Energia,
que é o Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. Agora voltando ao sul do Brasil, professores da rede estadual do Paraná aprovaram uma greve para o dia 3 de junho contra o projeto Parceiro da Escola. O programa prevê a terceirização da gestão das unidades educacionais e é uma das prioridades do governador Ratinho Júnior na área. Cerca de 200 escolas podem ser impactadas pelo programa. Vamos saber mais detalhes com Pedro Carrano, diretamente de Curitiba. Mais de 4 mil professores estaduais do Paraná decidiram entrar em greve a partir do dia 3 de junho. A paralisação foi aprovada no fim de semana, em votação remota, por cerca de 90% dos docentes que integram o sindicato da categoria. De acordo com os profissionais, a mobilização se deve ao projeto Parceiro da Escola, do governo Ratinho Júnior, que prevê a terceirização na gestão de 200 escolas. Nos próximos dias, a proposta deve ser apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná. Antes do anúncio, a notícia do projeto foi divulgada, com o governador convocando parlamentares da base para uma apresentação da ideia. A fala de Ratinho Júnior foi feita ao lado do secretário de Educação, Rony Miranda. Os professores criticam, entre outras coisas, o uso de verbas públicas a empresas ao entregar a administração das escolas à iniciativa privada. A categoria entende que, se o projeto avançar, será o fim da escola pública em seu formato conhecido de gestão pública. A expectativa é que esta semana seja de intensa mobilização em torno da greve e do diálogo com as comunidades escolares. O objetivo é explicar os prejuízos que o projeto pode trazer à sociedade. No site do governo, por outro lado, o programa é apresentado como inovador, com a contratação de empresas especializadas em gerenciamento de instituições de ensino. Atualmente, 2 escolas são submetidas à gestão terceirizada dos serviços. A intenção do governo é expandir o modelo, que é alvo de críticas pelos educadores. Na semana passada, o governador se sentou com parlamentares da base para garantir a tramitação da proposta na Assembleia Legislativa do Estado. A movimentação governista desencadeou a mobilização dos servidores, que pretendem impedir que o projeto siga adiante na casa. De Curitiba, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Carrano. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega para o mundo inteiro por meio da Rádio Brasil de Fato, que você confere no nosso site de graça na internet. Você também pode conferir o nosso programa, se você está aqui em São Paulo, pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. É só sintonizar a partir da 1h da tarde. Lembrando também que o nosso programa é retransmitido em dezenas de rádios pelo país e você pode conferir ele a hora que você quiser, seja no nosso site, que a gente deixa disponível lá para download e também para escutar, e você também pode conferir na sua plataforma preferida de podcast. Nosso assunto ainda é educação. Começaram ontem as inscrições para o Enem 2024 e o nosso repórter Afonso Bezerra vai trazer detalhes sobre o que os estudantes precisam fazer. As inscrições devem ser feitas pela página do participante no gov.br e custam R$ 85. Afonso, explica tudo pra gente, vai? Começou o período de inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. Candidatas e candidatos terão até o próximo dia 7 de junho para garantir uma vaga. Vale lembrar que o processo é feito somente pela internet, na página do participante. Além disso, é preciso ter uma conta no gov.br. O valor da inscrição foi mantido em R$ 85. O período para pedido de isenção da taxa foi encerrado e o MEC, o Ministério da Educação, divulgou a lista dos estudantes beneficiados. Por conta das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul, todos os estudantes do estado serão liberados do pagamento. O MEC decidiu ainda ampliar o período de inscrições para moradores do estado gaúcho. O novo cronograma ainda será divulgado. O edital prevê a aplicação das provas do Enem 2024 nos dias 3 e 10 de novembro.
Outro destaque é que o INEP, instituto que organiza o exame, oferece a possibilidade de as pessoas inscritas solicitarem cartões de resposta e folhas de redação ampliadas. Isso como forma de garantir mais autonomia para quem tem deficiências visuais, por exemplo. Candidatas e candidatos travestis, transexuais ou transgêneros não precisarão enviar documentos adicionais para garantir a realização da prova com nome social. Mas para isso, os dados precisam já estar cadastrados na Receita Federal. Se for o caso, é recomendado verificar as informações pessoais junto à Receita antes de fazer a inscrição no Enem. O endereço da página do participante para realizar a inscrição é www.enem.inep.gov.br/participante. Vou repetir, anote aí, enem.inep.gov.br/participante. Os detalhes e demais links para acessos e consultas relacionados ao Enem 2024 estão disponíveis na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. E a gente volta a falar sobre segurança pública, mais especificamente sobre o tema das câmeras acopladas ao fardamento dos policiais. Na semana passada, a gente trouxe aqui a lentidão da justiça na investigação do assassinato de um senegalês em São Paulo após uma ação da polícia. Uma das dificuldades é a indisponibilidade das imagens das câmeras usadas pelos policiais na operação. A reportagem na edição online do Brasil de Fato mostra que, sob Tarcísio de Freitas, o número de mortes provocadas por PMs com câmeras corporais subiu 86%. Os dados são do Fórum de Segurança Pública em parceria com a Folha de São Paulo. Vamos saber detalhes com Douglas Matos. O número de mortes provocadas por policiais militares lotados nos 18 batalhões que usam as câmeras corporais saltou de 45 em 2022 para 84 em 2023, o primeiro ano da gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa alta representa um aumento de 86%. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, obtidos pelo jornal Folha de São Paulo. Em 2021, durante a gestão do ex-governador João Dória, do PSDB, sem o uso dos equipamentos, a letalidade era ainda maior. Os mesmos batalhões que na época não utilizavam câmeras corporais mataram 119 pessoas. No ano anterior, 2020, os PMs assassinaram 266 pessoas. A divulgação do número de mortes ocorreu na semana em que Freitas anunciou que decidiu alterar de forma drástica o uso das câmeras corporais acopladas a uniformes das polícias. O sistema que prevê a gravação de imagens pelos dispositivos de maneira ininterrupta será substituído por outro, com câmeras que só começam a fazer os registros após serem acionadas pelos próprios agentes policiais. A nova determinação consta num edital publicado na última quarta-feira para contratação de novos equipamentos em substituição aos que já estão atualmente operando. O governo de Tarcísio e a Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo ex-oficial da Rota, Guilherme Derrite, afirmam que o processo prevê uma ampliação do uso de câmeras corporais, já que serão 12 mil equipamentos contra os atuais 10.100. A medida, no entanto, é criticada por especialistas que estudam o tema. Em entrevista ao Programa Central do Brasil, na última sexta-feira, por exemplo, o pesquisador Daniel Edler Duarte, integrante do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, demonstrou preocupação com a mudança e classificou o novo protocolo como um passo dado atrás pelo governo. Existem no mundo diferentes protocolos de operação. Alguns lugares têm gravação ininterrupta, outros lugares têm gravação obrigatória, outros lugares têm gravação voluntária. Quanto menos assertivo for o protocolo, menos os policiais gravam as suas interações com a população. E menor também é o efeito sobre a redução do uso da força, sobre a produção de evidências que podem ser usadas depois no sistema de justiça criminal, e sobre a transparência da polícia de uma forma geral. Então, o que o governador e o secretário estão fazendo com essa mudança do protocolo, que vai reger o novo edital,
dando um passo atrás no principal ganho que a política de câmeras corporais trazia para São Paulo, que era maior transparência sobre a ação policial. O pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP também rebate o argumento do governo Tarcísio de que a mudança de protocolo seja necessária por uma questão técnica relacionada ao tempo de uso das baterias. Certamente esse argumento não faz sentido, porque a Secretaria de Segurança não compra as câmeras, a Secretaria de Segurança contrata um serviço. Então, de fato, depois de alguns anos, pode ser que algumas câmeras tenham a bateria que não aguente mais todo o turno de serviço. Mas está previsto no edital que está vigente, que a empresa troque essas câmeras. Do mesmo modo, se acontecer algum problema no link de transferência de dados, se acontecer algum problema nas docas que vão recarregar as câmeras, todos esses equipamentos são incomodados e, na verdade, a empresa teria que trocar. O problema também é que a gente não tem uma auditoria externa, independente, que possa averiguar exatamente quais são esses dados. Quantas câmeras estão com problema de bateria? Está muito comum? A empresa está demorando muito para trocar? Em relação ao armazenamento de dados, essa é outra preocupação que a gente tem, porque o governo argumenta que agora, com apenas 30 dias de armazenamento, isso não seria um problema. O que a gente tem visto, na verdade, analisando como as evidências são usadas no sistema de justiça, é que muitas vezes demora mais de 30 dias para vir essa solicitação, principalmente em casos mais complexos, em que a denúncia não é feita imediatamente. Então a gente vai ter um problema. É bem possível que com esses 30 dias, e não mais os 90 e um ano, né, e os 360 como é atualmente, é bem possível que várias evidências se percam antes de serem analisadas. Daniel Edler Duarte reitera a tese de que o uso das câmeras, da forma como é feito hoje, tem se mostrado eficiente, e os números evidenciam isso. É muito raro você ter uma política pública que tenha um efeito tão rápido e tão incisivo imediatamente. A política de câmeras de São Paulo mudou muito o padrão de atuação da polícia, principalmente até final de 2022, quando existia uma pressão grande para que os supervisores tivessem de olho na atuação policial. A gente tem estudos de avaliação de impacto que indicam, por exemplo, redução de 57% nas áreas em que as câmeras eram usadas de uso da força letal, redução de 63% das agressões. Você tem crescimento dos policiais relatando crimes, então registrando crimes que antes eles simplesmente não registravam. Então você tem um aumento da qualidade do registro, você tem um aumento da qualidade da ação policial com a população. Então, por exemplo, questões de violência doméstica que antes o policial tentava resolver sem levar para a delegacia, ele passou a registrar mais na delegacia, tem um aumento de 102% nesse tipo de registro. Então é uma política muito exitosa. E grande parte dele se dá justamente pela gravação ininterrupta. Em resposta à reportagem da Folha de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública informou que, abre aspas, a atual gestão tem combatido de forma mais efetiva, com treinamento, inteligência e tecnologia, todas as modalidades criminosas, em especial o crime organizado. Ainda segundo o texto, a opção do confronto é sempre do infrator, que coloca em risco a população e os policiais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Vamos agora sair um pouquinho do Brasil, vamos para o noticiário internacional. O massacre contra o povo palestino permanece, mesmo com uma indignação internacional. No último final de semana, Israel atacou a cidade de Rafah, contrariando uma decisão emitida pela Corte Internacional de Justiça. O ataque deixou mulheres e crianças carbonizados. Até o momento, são 45 pessoas mortas e 200 feridas. Afonso Bezerra conta detalhes. Crianças, mulheres e idosos carbonizados e pelo menos 45 mortos, além de 200 feridos. Este foi o resultado do bombardeio israelense ao campo de refugiados montado na cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza, no último domingo. A ofensiva desrespeitou decisão emitida pela Corte Internacional de Justiça e gerou indignação internacional.
O Ministério da Saúde do território palestino reforçou a denúncia. Imagens divulgadas pelo Crescente Vermelho, uma organização humanitária que faz parte da Cruz Vermelha na Palestina, divulgou imagens das consequências do ataque israelense. São cenas caóticas dos profissionais da saúde tentando retirar os feridos, incluindo crianças. O ataque aconteceu algumas horas após o Hamas disparar foguetes contra a capital israelense Tel Aviv e outras áreas do centro do país, todos derrubados por Israel. As ofensivas do Hamas ocorreram após Israel ignorar a decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, contra os bombardeios em Rafah. O novo massacre despertou fortes reações internacionais, sendo condenada por França, Egito, Jordânia, Kuwait e Catar. O Egito denunciou um ataque contra civis indefesos, enquanto a Jordânia acusou Israel de cometer crimes de guerra. Já o Kuwait afirmou que o ataque demonstra os flagrantes crimes de guerra e o genocídio cometidos por Israel. O Catar, por sua vez, chamou o bombardeio israelense de violação perigosa do direito internacional. Para a Frente Popular para a Libertação da Palestina, o genocídio em Rafah é responsabilidade conjunta dos Estados Unidos e da ocupação. A ONU apelou a Israel para realizar uma investigação completa e transparente sobre o atentado. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, disse estar horrorizado com as notícias vindas de Rafah sobre os ataques israelenses. O atual genocídio palestino cometido por Israel na faixa de Gaza começou em outubro do ano passado. O número de vítimas fatais ultrapassou 36 mil palestinos, cerca de 70% mulheres e crianças, com mais de 8 mil pessoas desaparecidas debaixo dos escombros. Foram destruídos 35% dos prédios e praticamente todos os mais de 2 milhões de habitantes foram forçados a deixar suas casas. No outro território palestino ocupado, a Cisjordânia, a violência ilegal praticada por colonos israelenses é diária, com mais de 500 mortos. Desde o início do conflito, milhares de palestinos foram presos e o governo anunciou que outros milhares vão ser detidos este ano. A ONU alerta para o desastre humanitário, acusando Israel de usar a fome coletiva como arma de guerra. As Nações Unidas também ressaltam a possibilidade de que centenas de milhares de palestinos venham a morrer por falta de alimentos. A Corte Internacional de Justiça ordenou a interrupção imediata dos bombardeios em Rafah para evitar a morte de civis, decisão ignorada por Israel. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência de notícias AFP, Afonso Bezerra. Da faixa de Gaza, a gente vai para a África do Sul. Isso porque amanhã o país recebe as eleições mais imprevisíveis da era pós-apartheid. Todas as disputas eleitorais desde 1994 foram vencidas pelo Partido Congresso Nacional Africano, o CNA, que conseguiu manter a maioria do parlamento. Mas o desemprego e o aumento da pobreza, principalmente entre a juventude, fomentam a dúvida sobre a continuidade do grupo no poder. Douglas Matos vai trazer mais o panorama pra gente. Whether you are a colored, an Indian, a white man or an African, let us all say, we are one country, we are one nation. Você acabou de ouvir um discurso histórico do líder e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, onde ele diz que não importa a sua cor ou etnia, mas sim que todos formam um só país, uma só nação. A fala contra o apartheid faz parte do documentário O Próximo Passo, 30 anos da eleição de Mandela, lançado no final de abril pelo Brasil de Fato e disponível no YouTube. Nesta quarta, dia 29, a África do Sul realiza as eleições mais imprevisíveis da era pós-apartheid. Todas as disputas eleitorais desde 1994 foram vencidas pelo Partido Congresso Nacional Africano, CNA, que conseguiu manter a maioria do parlamento. Mas o desemprego e o aumento da pobreza, principalmente entre a juventude, fomentam a dúvida sobre a continuidade do grupo no poder.
A situação ocorre no ano em que o país completa 3 décadas do Dia da Liberdade, em 27 de abril de 1994, a data das primeiras eleições democráticas no país, em que pessoas de todas as raças e etnias tiveram direito a voto. 30 anos após a emblemática eleição de Nelson Mandela, a população negra luta agora para preservar a memória dessa conquista e enfrentar as forças neoliberais que mantêm a estrutura social do regime de apartheid intacta e o país como campeão mundial da desigualdade. O documentário conta com depoimentos inéditos de lideranças políticas, movimentos populares, historiadores, artistas e ex-prisioneiros políticos que mostram como foi construída a luta popular que pôs fim ao apartheid, apontando os caminhos que levaram à realização das eleições em 1994 e qual a situação atual em que o país chega às vésperas da eleição deste ano. Com direção de Yolanda Depisol e Pedro Estropaçolas, a produção do Brasil de Fato também denuncia que o Dia da Liberdade e o fim do regime de segregação racial não significaram a conquista da igualdade entre a maioria negra e a minoria branca do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, quarta-feira, a gente está junto com mais uma edição inédita e fresquinha do programa. Ele vai ao ar a partir da 1h aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual, na nossa parceira RBA 98,9 FM. E a gente chega para o mundo inteiro a partir das 11h na radiobrasildefato.com.br. Aí é para o mundo inteiro. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o programa fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.